Olá! Hoje vamos fazer uma análise técnica completa de um sistema de segurança automotivo que é fundamental. O sistema de alerta 24 volts com travamento por diodo. Nós vamos desvendar como ele funciona, quais são as melhores técnicas de diagnóstico e por que a engenharia por trás dele é tão eficiente e robusta. Para começar, é importante entender o peso desse circuito. A gente não está falando de um item de conforto. Um sistema desses, se falhar, pode transformar um simples erro humano, como esquecer de acionar o freio de estacionamento, em um acidente gravíssimo. É, sem dúvida, uma linha de defesa essencial em caminhões, máquinas agrícolas e outros veículos pesados. Bom, este é o nosso mapa para a análise de hoje. Vamos começar entendendo por que ele é um sistema vital. Depois, a gente disseca a anatomia do circuito, vê a sequência de ativação passo a passo, entende o reset mecânico, aprende a diagnosticar falhas e, por fim, chegamos ao veredito da engenharia. Vamos lá! Começando então pela primeira parte. Por que este é um sistema de segurança vital? Vamos entender o propósito dele e como ele opera em um nível mais geral. Olhando de forma geral, o sistema é composto por estes três elementos principais. Temos um relé, que basicamente é um interruptor acionado eletricamente, uma buzina de 24 volts, que é o nosso alerta sonoro, e um transistor bipolar, que é quem faz o controle lógico de toda a operação. A lógica do processo é bem direta. Tudo começa com um gatilho, que é o alerta de porta aberta. Isso leva o relé a processar o sinal e acionar a buzina. A partir daí, o sistema entra num modo de travamento ativo, e ele só vai ser desarmado por uma ação bem específica, o acionamento do freio de estacionamento. Certo. Agora vamos analisar em detalhes cada um dos componentes que fazem esse sistema funcionar. A verdadeira engenharia está aqui, nos detalhes. Aqui estão os 5 componentes principais. O sensor da porta, ele é o nosso gatilho. O sensor do freio é o interruptor de reset. O transistor BC142 funciona como a chave de controle lógico. O relé auxiliar é o músculo, é ele que aciona a buzina. E por fim, o mais importante para o travamento, o diodo 1N4007, que age como uma válvula de retenção de sinal. Agora sim, vamos para o coração da operação. Como exatamente esse circuito é ativado e, mais importante, como ele se mantém ativado sozinho. A primeira condição para tudo acontecer é o freio de estacionamento. Quando o freio está acionado, ele corta a alimentação que vai para a base do transistor, mantendo ele desligado ou em estado de corte. Assim que o freio é liberado, a base do transistor recebe alimentação, ele é polarizado e passa a conduzir. Nesse exato momento, o sistema está armado, pronto para disparar. O mecanismo de disparo aqui tem uma sacada bem inteligente. Ele usa a lógica negativa. O que isso quer dizer? Que a porta aberta não manda um sinal positivo para o sistema. Pelo contrário, ela fecha um circuito para o terra, fornecendo o caminho negativo que o relé precisa para ser ativado. É uma abordagem muito mais robusta e segura. É lá dentro do relé que a ação acontece. O pino 86 recebe o sinal positivo que vem do transistor que já está armado. Ao mesmo tempo, o pino 85 recebe o sinal negativo do interruptor da porta. Com esses dois sinais, positivo e negativo, a bobina eletromagnética do relé é energizada e isso fecha o contato entre o pino 30, que tem 24 volts direto da bateria, e o pino 87, que vai para a buzina. Certo, mas aí vem a pergunta: como o alarme continua tocando mesmo se a porta for fechada? A resposta, o grande pulo do gato do circuito é o diodo 1N407. Uma vez que o relé ativa e a energia passa para o pino 87, esse diodo cria um caminho de volta para o pino 85. Ele funciona como uma válvula de mão única, realimentando a própria bobina do relé com o negativo e com isso ele não precisa mais do sinal da porta. O sistema se travou. Então, para a gente resumir essa sequência, é como um efeito dominó. Em T0, o sistema é armado quando o freio é liberado. Em T1, a porta aberta dá o gatilho. Em T2, o relé comuta e fecha o contato. Em T3, a buzina soa em alerta máximo. E em T4, o diodo assume o controle, sustentando o alarme por tempo indeterminado. Ok, o sistema está travado e o alarme tocando. Como esse ciclo é quebrado de uma forma intencional e principalmente segura? A desativação é puramente mecânica, o que a torna à prova de falhas. Ao acionar o freio de estacionamento, o interruptor simplesmente corta a polarização da base do transistor. Sem o sinal positivo chegando no pino 86 do relé, o campo magnético da bobina desaparece, o contato entre 30 e 87 se abre e o sistema inteiro, incluindo o ciclo de realimentação do diodo, é desligado. O circuito volta para o estado de repouso. Tudo bem, já entendemos a teoria. Agora vamos para a prática. Como um profissional diagnostica problemas nesse circuito de um jeito rápido e preciso? Essa matriz aqui é uma ferramenta de diagnóstico muito poderosa.
Ela liga um sintoma que se observa, um sintoma visual, diretamente a um componente suspeito e a sua falha elétrica mais provável. Por exemplo, se o alerta não desliga de jeito nenhum quando se aciona o freio, a suspeita principal é o diodo, que pode estar em curto. Se o sistema nem chega a armar, o problema provavelmente é o transistor aberto. E para um diagnóstico ainda mais detalhado, este aqui é o método de campo que os especialistas usam. É um passo a passo. Primeiro, o básico, verificar a tensão. Depois, auditar o controle lógico lá no transistor. Testar o gatilho da porta. Validar o funcionamento do relé. E, por último, investigar o circuito de realimentação no diodo. É uma abordagem sistemática que isola o problema com precisão. Então, qual é a conclusão que a gente tira sobre o projeto desse circuito? Vamos resumir os pontos fortes dele. Primeiro de tudo, a simplicidade é a maior força dele. Ele não depende de microprocessadores, de software, nada disso. Ele usa componentes eletromecânicos e semicondutores básicos e conhecidos, o que o torna extremamente robusto, principalmente em ambientes severos de trabalho. Em segundo lugar, a eficiência. Quando o veículo está estacionado de forma segura, com o freio acionado, o consumo de energia desse sistema é literalmente zero. Não existe dreno parasitário na bateria, o que é um fator muito importante em veículos que às vezes ficam parados por longos períodos. E terceiro, a facilidade de manutenção. Cada componente é modular, ou seja, pode ser testado individualmente com um multímetro comum. Isso significa que um técnico no campo consegue diagnosticar e reparar o sistema sem precisar de equipamentos caros ou especializados. E esse é o veredito final da engenharia: simplicidade, eficiência e facilidade de diagnóstico. Essa combinação cria uma arquitetura quase perfeita para aplicações de alta confiabilidade, onde uma falha simplesmente não pode acontecer. Com isso, a gente encerra a nossa análise técnica. A engenharia por trás desse sistema é um ótimo lembrete de que, muitas vezes, as soluções mais robustas são também as mais simples e elegantes. E fica a pergunta no ar: qual é o próximo circuito automotivo que a gente deveria colocar aqui sob análise?